vamos para a nossa aula de matemática, mas antes a professora precisa falar uma coisinha. Vamos lá, ó, nós paramos na aula passada na página 128, certo? Então, da página 129 até a página 136, o que ele vem fazendo? Ele trabalha um jogo com vocês e ele trabalha uma revisão de material dourado, contas de adição, subtração. Como nós já trabalhamos bastante isso, neste momento a professora não vai dar essas folhas. Então, a professora vai adaptar. Em um outro momento a gente faz essas folhas. Então, da página 129 até a página 136, nós não vamos fazer. Porque nós vamos entrar na página 137 nas contas de multiplicação, certo? Que é o que a professora vai explicar agora para vocês. Então, primeiramente, o que eu preciso saber? Quando eu vejo esse sinal aqui, ó, de cruzinha, eu sei que é um sinal de mais. Eu sei que numa conta, quando tem esse sinal, eu estou somando, certo? E quando eu vejo este sinal aqui em uma conta, eu sei que é um sinal de subtração. Eu sei que eu estou fazendo uma conta de menos, eu estou retirando. Mas a conta de multiplicação, ela é representada por esse sinal ou esse sinal aqui. Então, quando eu vejo essa bolinha e esse X, eu sei que é uma conta de multiplicação, porque esse sinal aqui, nas contas de multiplicação, ele se chama sinal de vezes. Lê-se como sinal de vezes. Eu estou fazendo uma conta de multiplicação. Eu estou multiplicando um valor. Então, vamos lá, ó. Eu sei que toda vez que numa conta eu ver esse sinal ou esse sinal, se chama vezes, que é de conta de multiplicação. Então, aqui, ó, o que significa, professora, multiplicação? Multiplicação é produzir em grande quantidade, é repetir a soma, somar a mesma quantidade em um determinado número de vezes. Então, quer dizer que multiplicação, eu estou multiplicando um valor. Vamos supor, eu tenho um pãozinho e eu quero multiplicar, eu quero dobrar esse valor, eu quero fazer mais. Então, aqui no caso das contas de multiplicação, o que nós vamos aplicar? A ideia da multiplicação na continha é o quê? Somar a mesma quantidade um determinado número de vezes. Então, eu tenho o número 5 e aí eu quero somar ele mais vezes. Então, eu faço, ao invés de ficar somando, eu troco a conta de somar pela conta de multiplicação. Eu multiplico o número 5 pela determinada quantidade de vezes que eu quero. Professora, então eu sei que quando eu vejo esse sinal, é o sinal de vezes, certo? Que é o que está falando aqui na página 137. Na página 138, ele vem trazendo para vocês, mais especificamente, como que eu faço essas contas de multiplicação. Vamos lá, ó. Aqui ele mostra para vocês a ideia do vaso e das flores. Nós vamos usar a mesma ideia. Professora, eu tenho 3 vasos com 5 flores. E eu quero saber qual o total de flores que eu tenho nesse vaso. Então, eu tenho 2 alternativas. Antes, eu fazia como? Eu ia somando essas 5 flores 3 vezes, porque eu tenho 3 vasos, certo? Eu ia somando 5, 5, 5, e aí eu descobri a quantidade de flores. Só que eu posso trocar ao invés de ficar somando muitas vezes, eu posso trocar essa conta pela conta de multiplicação. Como que eu monto essa conta de multiplicação? Vamos lá, ó. Eu tenho quantos vasos? Eu tenho 3 vasos, certo? Cada vaso tem quantas flores? 5 flores. Então, quantas flores eu tenho ao total? Ao invés de eu ficar somando o vaso, as 5 flores 3 vezes, eu faço a conta de multiplicação. Então, 5 flores vezes 3 vasos é igual a 5 vezes 3 é igual a 15. Ou então, como que eu faço isso somando, professora? Do mesma forma, ó. Eu vou chegar nesse mesmo resultado. É só eu fazer, ó. As 5 flores mais 5 mais 5. Eu não tenho 3 vasos? Então, ó. 5 mais 5 mais 5 dá 15. Só que esse jeito aqui, ele não é mais longo da gente fazer?
a conta de multiplicação, ela vem nos auxiliar nessa soma repetida. Por quê? A multiplicação, eu somo repetidas vezes um número. Para que, imagina se aqui fosse, eu tivesse que somar 25 vezes o número 15. Ia ficar uma conta muito longa para eu somar. Então, é muito mais fácil usar a conta de multiplicação. Que eu faço essa mesma coisa. O que é aqui, ó? Eu somei 3 vezes, aliás, eu multipliquei o número 5 vezes os 3 vasos. Eu não tinha 3 vasos. Eu peguei a quantidade de flores que tinha dentro do vaso, somei ele. Aí aqui, para eu simplificar, é só eu fazer o número 5 vezes 3, que é igual à mesma quantidade. Aí aqui no livro ele vem falando a mesma coisa, ó. Na figura do lado mostra 4 vasos. Cada vaso tem 3 flores. Quantas flores eu tenho no total? Então, como que eu resolvo isso daqui? Os 4 vasos e cada vaso tem 3 flores. Então, 3, ó. 3 mais 3 mais 3 mais 3 é igual a 12, certo? Ele somou 4 vezes. Ou ele pode fazer 4 vezes 3, que também vai dar 12, tá bom? Então, a multiplicação, ela tem essa facilidade, porque ao invés de você fazer somas muito repetidas vezes, você consegue multiplicar, certo? Então, a conta de multiplicação, ela é uma conta fácil de fazer. Precisa se prestar atenção. E aí, aqui na soma, assim como nas outras contas, nós também temos nome. Então, ó, esse daqui de cima, ele se chama multiplicando. Esse daqui, multiplicador. E o de baixo, produto, que é, nada mais é o resultado. Virei a folha, vamos lá. Aí, aqui na página 140 e 141, na 140, eu gostaria que vocês fizessem a leitura deste texto, que vem falando a leitura de um texto muito legal, da Roseira Mágica, tá bom? Então, façam a leitura e vem falando um pouquinho da cidade de Olambra. A cidade das flores realmente existe, gente, aqui no interior paulista. Então, é uma cidade que quem ama flores, quem gosta de diversidade de flores, lá é uma cidade interessantíssima para conhecer, porque é uma cidade lindíssima, pela beleza das flores, o perfume das flores, enfim. Aí aqui no livro tá falando que Olambra é um dos destinos mais procurados por quem gosta de flores e tranquilidade. A cidade de Olambra é responsável por grande parte da produção de flores do nosso país. Olha que legal. Fora que ela tem uma arquitetura muito bonita e muitos casais que estão apaixonados, que vão se casar, gostam de fazer os seus ensaios fotográficos lá na cidade de Olambra. Por quê? Porque é uma cidade belíssima, gente. Então, a maioria das pessoas gosta de fazer os seus ensaios fotográficos lá, tá? Então, vamos lá. E na página 142 vai falando assim, ó. Agora, vamos entender matematicamente o que aconteceu lá na história, na situação da história. A Ana plantou no seu jardim uma roseira, certo? E inicialmente, quantas rosas essa roseira deu? Lá no início do texto tá falando isso. Depois de dar a sua única rosa, quantas rosas a jovem encontrou lá na roseira no dia seguinte? As 2 rosas foram dadas à vizinha, mas para a surpresa de Ana, quantas rosas surgiu a mais lá na roseira? Para cada rosa que Ana retirava, 2 outras rosas surgiam no dia seguinte. Então, se a Ana retirasse 4 rosas, quantas rosas ia surgir no outro dia? Lembrando que, se ela tirava uma, aparecia 2. Então, você vai contando, ó, ela retirou uma, vai aparecendo 2. Quantas rosas ela surgiu no lugar? Se ela tirou 4, quantas rosas surgiu? 5. Quantas rosas surgiu? 3. Quantas rosas surgiu? Um morador da cidade de Ana resolveu colocar as rosas do seu jardim em um vaso para enfeitar a sua casa. Veja como ele organizou as rosas em um vaso e depois responda o que se pede. Então, aqui, ó, ele tem 4 vasos com 3 flores em cada vaso, certo? Aí tá te perguntando, quantas rosas esse morador colheu? Ele montou quantos vasos? E quantas flores ele colocou em cada vaso?
Complete a adição seguinte que indica o total de rosas colocadas no vaso. Então, você vai ver, ó, aqui ele tirou quantas rosas ele tinha. Em cada vaso ele tinha 3, então você vai colocando 3 mais 3 mais 3, ó. Quantos vasos ele tinha? 4 vasos, então você vai colocar 3 mais 3 mais 3 mais 3, vai somar e vai descobrir. Ou você pode substituir, você pode montar a conta de adição, que é a que te pede no exercício D. 4 vezes 3 dá quanto? Aí você vai responder. Quantas rosas há em cada imagem? Aí você vai contar quantas rosas há na imagem 1 e na imagem 2. Na tabela a seguir, pinte a primeira linha de acordo com a primeira quantidade de rosas. Então, quanto que tem na primeira imagem de rosas? Aí você vai contar quantas rosas tem e vai pintar as linhas do quadradinho, na quantidade. A mesma coisa você vai fazer no segundo. Vai contar quantas rosas tem no segundo vaso e vai pintar a quantidade de linhas. Aí aqui embaixo ele tá te perguntando, quantas linhas você pintou? Em cada linha que você pintou, quantos quadradinhos você pintou em cada linha? Então, o total de quadradinhos que você pintou foi... Aí tá te perguntando aqui sobre o total. Você pintou, aí tá 5... Ai, já dei a resposta. Mais 5 igual a 10. Para dar 10, eu tenho que somar 5 mais quanto? Aí aqui, a mesma coisa... Ele tá te perguntando embaixo, para chegar ao resultado de 10, se eu for fazer a conta de multiplicação, quantas linhas eu tenho que somar, tá? E conclusão, quantas rosas há na roseira? Virei a folha, ele continua nessa mesma ideia, nessa mesma linha de pensamento, tá, gente? Observe as imagens e depois complete as operações dadas de acordo com as informações. Então, ó... Quantos vasos tem aqui? 3 vasos. Em cada vaso tem quantas flores? 3 flores. Aí você vai colocar 3 mais 3 mais 3 vai dar quanto? E aqui, ó, 3 vezes 3 flores. 3 vezes 3 flores são igual a 9 flores, certo? Então, 3 vezes 3 é igual a... Aí ele tá te perguntando aqui embaixo, ó, quantas borboletas há em cada imagem? Então, aqui, ó, nós temos 3 grupos de borboletas, certo? 3 grupos de borboletinhas. Quantas borboletas há em cada grupo desse? Então, tá falando, aí ele tá te perguntando isso aqui embaixo. Então, 3 borboletas vezes a quantidade de borboletas, ou eu posso fazer a quantidade de borboletas, somar ela vezes 3 vezes, tá? E no total são quantas borboletas? E aqui... Quantas joaninhas há em cada imagem? Quantas joaninhas há no total? Responda. Então, aqui nós temos 3 grupos com 4 joaninhas cada, certo? Então, 3 grupos, 4 joaninhas. É a mesma coisa da outra conta aqui. Você tem que fazer a soma e a multiplicação. Joaninhas, quantas são as joaninhas em cada imagem? No total, quantas joaninhas tem no total? E aqui, ó, Tutu organizou sua coleção de carrinhos da seguinte forma. Ele colocou os carrinhos em grupo, tá, galera? Qual foi o número total de carrinhos que o Tutu organizou? Aí você vai aqui somar, ou então você pode fazer a conta de multiplicação, tá bom? Gente, ó, o que a professora quer dizer pra vocês? A conta de multiplicação, ela é... Por que o livro trabalhou bastante agora? Que assim, ó, você montar a conta de soma e a de multiplicação, que nem nós fizemos aqui, ó. Eu somei, eu fiz primeiro a soma e depois eu te mostrei a multiplicação. Porque isso daqui é igual a isso daqui. A única diferença é o jeito que eu montei e o jeito que eu somei a minha conta. No caso, eu não somei aqui, eu multipliquei. Eu pensei assim, ó, eu tenho 5 flores em 3 vasos. Então, quantas flores eu tenho no total? Eu tenho 5 flores. 5 vezes 3 é igual a 15. Ou então, 5 mais 5 mais 5 dá 15. Entendeu? A ideia é basicamente a mesma. A única diferença é a forma que você aplica na conta, certo? Porque aqui, ó, eu só vou estar mudando a forma de eu falar, ó. 5 mais 5 mais 5 é igual a 15. Ou então, 5 vezes, 3 vezes o número 5 dá 15 também, entendeu?
eu preciso entender que o que? A conta de multiplicação é uma conta de soma, só que eu não vou mais utilizar a conta de soma, porque eu somar muitos números, isso é muito cansativo. É mais fácil eu utilizar a conta de multiplicação. Durante o chat, a professora vai tirar a dúvida de vocês, nós vamos trabalhar a conta de multiplicação, então fiquem tranquilos. Professora, não consegui entender, guardem as suas dúvidas que nós vamos tirar juntos no chat. Todas as dúvidas são importantes. Às vezes a sua dúvida é a mesma dúvida que o seu colega tá. Então, guarde a sua dúvida, que nós vamos conversar sobre ela lá no chat, tá bom, amores? É isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.